Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da Palavra de Nosso Senhor, Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Continuação de Gênesis, capítulo 4. Ora, Adão conheceu a sua mulher Eva, e ela concebeu e pariu a Caim, dizendo: Eu possuí um homem por graça de Deus. Depois teve a Abel, irmão de Caim. Abel, porém, foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado muito tempo, aconteceu fazer Caim ao Senhor as suas ofertas dos frutos da terra. Abel também ofereceu das primícias do seu rebanho e das suas gorduras. Olhou o Senhor para Abel e para as suas ofertas. Não olhou, porém, para Caim, nem para as que ele lhe tinha oferecido. E Caim se irou grandemente, o seu rosto pareceu descaído. E o Senhor lhe disse: Por que andas tu irado, e por que trazes esse rosto descaído? Porventura, se tu obrares bem, não receberás por isso galardão? E se obrares mal, não será bem depressa o pecado à tua porta? Mas a tua concupiscência estar-te-á sujeita, e tu a dominarás. Disse Caim a seu irmão Abel: Saiamos fora. E quando ambos estavam no campo, investiu Caim contra seu irmão Abel e matou-o. E o Senhor disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? Ao que Caim respondeu: Eu não sei. Acaso sou eu o guarda de meu irmão? Disse-lhe o Senhor: Que é o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra até mim. Agora, pois, será maldito sobre a terra, que abriu a sua boca e recebeu o sangue de teu irmão da tua mão. Quando tu a tiveres cultivado, ela não te dará os seus frutos. Tu andarás vagabundo e fugitivo sobre a terra. E Caim disse ao Senhor: O meu crime é muito grande para alcançar dele perdão. Tu me lanças hoje fora da terra, e eu serei obrigado a me esconder diante da tua face, e andarei vagabundo e fugitivo da terra. O primeiro, pois, que me encontrar, matar-me-á. Respondeu-lhe o Senhor: Não será assim, mas todo o que matar a Caim será por isso castigado 7 vezes em dobro. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para ninguém que o encontrasse o matar. E Caim, tendo-se retirado de diante da face do Senhor, andou errante pela terra, ficou habitando no país que está ao nascente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e pariu Enoque. E ele edificou uma cidade, a qual pôs o nome do seu filho Enoque. Enoque, porém, gerou a Irade, e Irade gerou a Maviael. E Maviael gerou Matusael. E Matusael gerou a Lameque, o qual teve 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Tsela, ou Zila. A Ada pariu a Jabel, que foi pai dos pastores e dos que habitam em tendas. O nome de seu irmão foi Jubal, que foi pai dos que tocam cítara e órgão. Tsela também pariu a Tubal-Caim, que foi trabalhador de martelo e hábil em obras de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamou Noema. Ora, uma vez disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Tsela: Mulheres de Lameque, escutai a minha voz, ouvi o que vou a dizer-vos. Eu matei um homem com uma ferida e um rapaz à força de pisaduras. De Caim tomar-se-á vingança 7 vezes, e de Lameque 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela pariu um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: O Senhor me deu outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. Sete também teve um filho, a quem pôs o nome de Enos. Este começou a invocar a nome do Senhor. Capítulo 5. Descendência de Adão. Eis aqui a descendência de Adão. Deus o fez à sua imagem e semelhança no dia que o criou. Ele os criou macho e fêmea e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão no dia da sua criação. Viveu, porém, Adão 130 anos, gerou à sua imagem e semelhança um filho, a quem por nome chamou Sete. E depois que gerou a Sete, viveu Adão ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. E todo o tempo que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Sete, em idade de 105 anos, gerou a Enos. E depois que gerou a Enos, viveu ainda 807 anos,
e teve filhos e filhas. E todo o tempo de vida de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos, tendo vivido 90 anos, gerou a Cainã, e depois do nascimento de Cainã, viveu ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas, e todo o tempo da vida de Enos foram 905 anos, e morreu. E Cainã, em idade de 70 anos, gerou a Malaleel, e depois do nascimento de Malaleel, viveu ainda 840 anos, e gerou filhos e filhas, e todos os dias da vida de Cainã foram 910 anos, e morreu. Malaleel, tendo vivido 65 anos, gerou a Jared, e depois do nascimento de Jared, viveu ainda 830 anos, e gerou filhos e filhas, e todo o tempo da vida de Malaleel foram 895 anos, e morreu. Jared, em idade de 162 anos, gerou a Enoque, e depois do nascimento de Enoque, viveu ainda 800 anos, e gerou filhos e filhas, e todos os dias da vida de Jared forma 962 anos, e morreu. Enoque, em idade de 65 anos, gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus, e viveu 300 anos depois do nascimento de Matusalém, e gerou filhos e filhas. E todo o tempo da vida de Enoque foram 365 anos. E ele andou com Deus, e não apareceu mais porque o Senhor o levou. Matusalém, em idade de 187 anos, gerou a Lameque. E depois do nascimento de Lameque, viveu ainda 782 anos, e gerou filhos e filhas. E todo o tempo que viveu Matusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque, em idade de 182 anos, gerou um filho, e ele lhe pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará em nossos trabalhos e nas obras das nossas mãos sobre a terra, que o Senhor amaldiçoou. E depois do nascimento de Noé, viveu ainda 595 anos, e gerou filhos e filhas, e todo o tempo da vida de Lameque foram 777 anos, e morreu. Noé, porém, tendo de idade 500 anos, gerou a Sem, Cã e Jafé. Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou o apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Notas explicativas, capítulo 4 de Gênesis. Olhou, isto é, deu o Senhor algum sinal sensível de ter aceitado as ofertas, naturalmente por terem vindo de um coração devoto, como dá a entender o contexto. Versículo 7 contém profunda verdade psicológica. A concupiscência está sujeita ao livre-arbítrio do homem, que a pode dominar se quiser, mas se este proceder mal, ficará seu pecado, como uma fera deitada à sua porta, espreitando o momento para se lançar sobre ele. Deus adverte paternalmente o pecador antes da falta, como fez Jesus com Judas. Versículo 8. Depois da revolta do homem contra Deus, vem como sequela natural o ódio dos homens entre si. O remédio está no mandamento que compreendia toda a lei, o amor de Deus e do próximo. Mateus 22, de 37 a 40. Versículo 14. A Bíblia apenas narra os acontecimentos mais importantes, de modo que muitos anos já se deveriam ter passado, tanto que Caim teme a vingança de alguns dos outros membros da família, então já numerosos e adultos. Versículo 17. Sua mulher, que era também sua irmã. Permitiu Deus estes casamentos só no início da humanidade. Edificou uma cidade, isto é, umas poucas casas, naturalmente as de seus filhos casados e protegidas por muralhas ou outros meios de defesa, em oposição aos outros irmãos que provavelmente continuavam a vida nômade. Versículo 19. O primeiro exemplo de poligamia vem da reprovada descendência de Caim. Versículos 23 e 24. Estes versículos estão em forma poética. Eu matei, etc. Leia-se de acordo com o original.
abre aspas, mato um homem por causa de uma ferida em mim e um adolescente por causa de uma pisadura minha. Caim deve ser vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Fecha aspas. O autor registra este canto selvagem para mostrar a crescente corrupção da estirpe de Caim, conforme Mateus 18:22, onde Jesus ordena a Pedro que perdoe até 77 vezes. Versículo 26. Começou, etc. Já Adão e Sete haviam invocado o nome de Deus, mas Enos o fez com mais solenidade e em culto público. Capítulo 5, versículo 3. Viveu 130 anos. A longevidade destes patriarcas antediluvianos, provavelmente relacionada em razão inversa com o progresso do pecado, deve significar mais alguma coisa que, no entanto, não podemos determinar com segurança.